O UFC hoje em dia é o maior evento de lutas do mundo, e dentro dessa organização já vimos lutadores incríveis como Georges St-Pierre, Jon Jones, Daniel Cormier, Amanda Nunes, Khabib, Anderson Silva, Demetrious Johnson, Miocic, Charles do Bronx, entre vários outros. Mas no vídeo de hoje não iremos falar sobre as estrelinhas do UFC, mas sim sobre aqueles que estão na lista escura da organização e estão simplesmente proibidos de pisar no octógono do UFC. O primeiro da nossa lista é o Cody East. O norte-americano Cody East fez a sua estreia no UFC em abril de 2016, quando foi nocauteado pelo Walt Harris no primeiro round, na divisão dos pesos pesados. Sua próxima luta na organização foi contra o Curtis Blaydes, em outubro daquele mesmo ano, onde o Cody acabou sendo nocauteado no segundo round. Com 2 lutas e 2 derrotas por nocaute, Cody já não era bem-vindo no UFC, mas as coisas começaram a piorar quando ele agrediu a sua namorada e foi preso. A acusação foi que ele tinha dado uma joelhada na cabeça de sua esposa, e ele ainda responde por outros crimes além desse, o que fez o UFC o banir para sempre da organização. O próximo nome da nossa lista é o Thiago Silva. Por volta de 2007 a 2008, o brasileiro Thiago Silva era considerado uma das maiores promessas brasileiras para o mundo do MMA. Ele lutava como peso meio pesado, que é a categoria até 93 quilos. E antes de estrear no UFC, ele tinha um cartel de 9 vitórias e 0 derrotas. A sua estreia no UFC aconteceu em 2007, quando ele nocauteou o americano James Ivey no primeiro round. Após isso, ele conseguiu uma boa sequência de vitórias dentro do Ultimate. E inclusive chegou bem perto de lutar pelo cinturão dos pesos meio pesado em janeiro de 2009. Ele era invicto e tinha um cartel de 13 vitórias e 0 derrotas. E o seu adversário era o Lyoto Machida, que também era invicto. E o vencedor dessa luta iria lutar pelo cinturão na luta seguinte. Mas na luta entre Thiago Silva e Lyoto Machida, o Thiago acabou sendo nocauteado no primeiro round. E após essa derrota, a carreira dele teve altos e baixos. Mas o mais baixo que ele fez foi ter sido um marido abusivo, pois no dia 7 de fevereiro de 2014 ele foi preso após ameaçar várias pessoas na academia que a sua esposa treinava. E além de preso, ele foi demitido do UFC. O que muitas testemunhas acreditam é que o Thiago tinha ciúmes de sua esposa com o treinador dela. E além de preso, ele foi demitido do UFC no dia 4 de setembro de 2014. A polícia declarou que, como a ex-esposa de Thiago não colaborou com as investigações e ela ainda retirou as acusações, muito provavelmente porque ela não queria ver ele na jaula por muito tempo, Thiago acabou tendo a sua liberdade. Mas depois ela divulgou um vídeo dele armado em suas redes sociais. E o UFC obviamente não tolerou e baniu o Thiago de lutar na organização para sempre. Paul Daley. O lutador inglês Paul Daley, famoso por não bater o peso por várias vezes, simplesmente deixou o Dana White pé da vida. E isso aconteceu no dia 8 de maio de 2010, quando Paul Daley e o norte-americano Josh Koscheck se enfrentaram. Essa luta aconteceu na categoria meio médio, que é a categoria até 77 quilos. O vencedor dessa luta iria lutar pelo cinturão na luta seguinte. E o norte-americano foi bem melhor e derrotou por decisão unânime o inglês, o que deixou o Paul Daley bastante irritado. E mesmo após o fim da luta, ele agrediu o seu rival, o que deixou todos chocados com o acontecido. O presidente do UFC, Dana White, após o fim da luta, disse o seguinte, abre aspas, "Não tem desculpa para isso, esses caras são atletas profissionais. Você não golpeia alguém após tocar o sino como ele fez, esteja você frustrado ou não. Eu não ligo se ele deixou em suas lutas e se tornar o melhor, e todo mundo pensar que ele é o melhor lutador peso por peso do mundo. Ele nunca mais lutará no UFC." Fecha aspas. Jason High. O próximo da nossa lista é o norte-americano Jason High. Jason foi mais um que tirou o Dana White do sério, e isso aconteceu em 2014, em uma luta contra o brasileiro Rafael dos Anjos, onde ele foi nocauteado pelo Rafael no segundo round. E após isso, o americano perdeu a cabeça e empurrou o árbitro Kevin Murrell, após discordar de uma paralisação por nocaute técnico. E o Dana White obviamente ficou pistola, e disse que iria cortar ele dos planos do UFC.
UFC e disse que você não pode de jeito nenhum empurrar o árbitro e disse que Jason não lutaria mais no UFC. O próximo da lista é o russo daguestanês Ruslan Magomedov. No ano de 2013, o peso pesado Ruslan Magomedov era visto como uma das maiores promessas do MMA russo. Ele contava com um cartel de 11 vitórias e uma derrota, e tinha uma vitória sobre o ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Tim Sylvia. E em 2014 ele foi lutar no UFC. Dentro do Ultimate ele só teve 3 lutas e venceu todas elas, mas ele acabou sendo banido para sempre do UFC após ter sido pego no doping por várias vezes. E além disso, ele uma vez se recusou a fazer o teste antidoping, o que deixou a usada agência antidoping dos Estados Unidos pé da vida e o proibiu para sempre de lutar pelo UFC. E o último da lista é o Rosimar Palhares, mais conhecido como Toquinho. Toquinho é um especialista na luta no chão e a maioria de suas vitórias foram por finalização. E ele tem um histórico de finalizar os lutadores e mesmo assim não soltar mesmo depois que seus oponentes dão o tapinha de desistência. E em 2010 ele foi suspenso por 90 dias após sua vitória no UFC 111 sobre Thomas Draw, quando ele se recusou a soltar uma chave de calcanhar. A coisa ficou ainda pior quando ele finalizou o Mike Peace em apenas 31 segundos de luta no ano de 2013. Mas novamente ele se recusou a largar a chave que ele tinha aplicado em seu adversário. E o Dana White imediatamente o cortou e o baniu para sempre do UFC. E após ter sido banido do UFC, ele foi lutar em eventos menores. E ainda assim ele não aprendeu a lição e continuou não largando o seu oponente mesmo após os tapinhas de desistências. E além de ser banido do UFC, ele também foi banido de outros eventos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!